Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bibliatalk. É um prazer imenso ter você aqui conosco nessa oportunidade. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino para receber as notificações todas as vezes que nós soltarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos para que todos nós possamos crescer no nosso conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando a lição do segundo trimestre de 2021 da revista de adultos da editora CPAD. E nessa feita nós estamos estudando essa revista muito importante para o nosso tempo, que traz por título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E nesse vídeo de hoje nós vamos estar estudando a lição de número 8, que fala sobre o ministério de evangelista. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, eu gostaria que você clicasse aqui no card. Lá você vai encontrar todos os vídeos dessa série que nós estamos estudando. E para ministrar essa aula de hoje, eu gostaria que você recebesse nosso querido amigo, o pastor Elias. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio importante poder estar aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos a lição de número 8, que traz por título o Ministério Evangelista. O Ministério de Evangelista. O textuário diz: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. A leitura bíblica em classe está registrada em Atos capítulo 8, verso 26 a 35, Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, Atos capítulo 8, verso 26 diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que o homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém me não o ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: Foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que nesta aula vamos estar falando sobre o ministério de evangelista, né? Uma das maiores tarefas da igreja no mundo é pregar o evangelho de Jesus de Nazaré. O ministério de evangelista foi concedido por Deus para que, com graça e paixão, as pessoas fossem tocadas pela mensagem do evangelho. É um carisma de ordem ministerial que o nosso Pai do céu dispensou ao seu povo. É urgente que a igreja no Brasil proclame o evangelho simples aos quatro cantos deste país, apontando para temas acerca da salvação, do perdão, do pecado em Jesus e do amor ao próximo. É bem possível haver frequentadores de uma igreja evangélica que nunca ouviram falar desses temas. Então, infelizmente, nós temos aqui diante de nós uma palavra que vem confrontar-nos
no sentido de que a maioria das igrejas hoje, das denominações, vamos falar assim, são igrejas que trabalham na área da prosperidade. Então, as pessoas, elas não estão ouvindo falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus leva para o céu. Essa mensagem era a mensagem que os pioneiros, né, os nossos pais na fé, digamos assim, introduziram no país quando chegaram em 1910. Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Então, essa mensagem, ela deveria continuar sendo a mesma. As pessoas, elas precisam ser conscientizadas de que elas precisam ser salvas através do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. É só por intermédio da pregação do Evangelho. E como diz aqui, né, o comentarista, não precisa ser uma mensagem rebuscada, uma mensagem, sabe, com muita ênfase. É a pregação simples do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós o reino de Deus. Essa é a mensagem que os apóstolos pregaram. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois é chegado a vós o reino de Deus. Então, uma outra pregação importantíssima, de grande relevo para a vida das pessoas, é o próprio testemunho de cada crente. Aquilo que o Senhor fez na tua vida, como Ele transformou a tua vida, quem você foi no passado, quem você é agora. Essa mudança, ela fala muito mais do que 1000 palavras, porque as pessoas vão ver na prática, vão ver ali em loco o que está acontecendo, o que aconteceu com você. Então, alguém vai dizer assim, você viu fulano? Como ele está diferente? Aí ele vai dizer assim, não, mas ele agora passou para a lei dos crentes, ele é um crente. Ele falou, poxa vida, quem viu aquela pessoa, né? Não dava um tostão furado por ele, era uma pessoa completamente desvinculada da sociedade, era uma pessoa má, mas agora não, agora ele mudou, o semblante dele está diferente, o jeito dele é diferente. Então essa mudança quem faz é o Senhor Jesus através do Espírito Santo. Você quer maior testemunho do que esse? Agora, o Evangelho precisa ser pregado, tá certo? E a palavra-chave dessa aula é evangelista. E o evangelista é um obreiro especialmente vocacionado a fim de proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Levar o Evangelho aonde ainda não tem cristão, né? Ele é conhecido como um desbravador. Geralmente o evangelista, pelo menos era no passado, ele era enviado para cidades do interior do estado. Por exemplo, eu sou maranhense e ali no estado do Maranhão, meus tios que trabalharam para Jesus no ministério, né, eles eram enviados, eram evangelistas, eram enviados para aquela cidade lá para o sertão, aonde não existia um crente sequer, né? E ali eles começaram a fazer o trabalho, começaram a pregar o evangelho, ganharam almas para Jesus, iniciaram a construção de templos, né? Formação de congregação, e quando chegou um ponto, aquele pastor presidente ia lá, tirava eles, mandava para uma outra região para desbravar e mandava alguém para cuidar daqueles crentes que já estavam ali, já salvos, né? E já frequentando a igreja. Então o trabalho do evangelista é esse, é um desbravador, alguém que vai para uma região onde não tem cristão e ele ali começa a anunciar o evangelho. Automaticamente nós vamos ver que não é simplesmente ir pregar o evangelho. A gente precisa seguir o modelo bíblico, o modelo dos apóstolos, né? O evangelho, ele tem que ser pregado, mas ele também tem que ser acompanhado pelos prodígios, pelos milagres, né? Que são operados através da ministração, como foi no caso de Filipe, né? Filipe foi a Samaria e ele pregou o evangelho com tanta ousadia ali, que não só ele pregava a palavra, como também os milagres aconteciam. E o povo vinha até ele,
né, sedentos de ouvir a palavra, e ao ver os sinais que acontecia, né, muitos deles aceitaram a Jesus como Salvador. Então, é preciso também ter, né, os dons espirituais à disposição para que esses sinais aconteçam e não seja apenas palavras, porque falar, muita gente fala, e as pessoas estão cansadas, né, de ouvir tanta conversa. O que o povo quer ver hoje mesmo é ação, é prática, é a palavra na prática. E a palavra na prática, ela tem que ser confirmada com sinais e maravilhas. Jesus enviou os 70, conforme registra Lucas, no capítulo 10, do verso 1 a 20, que diz assim: são poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galiléia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos por quê? Primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Então nós vemos aqui, nesse primeiro ponto, que os 70 foram enviados, mas eram muito poucos ainda. E ainda são poucos os ceifeiros, são poucos os evangelistas, porque muitos têm se levantado nos dias atuais e têm pregado em seu próprio nome. Usa o nome de Jesus, mas usa o nome de Jesus para tirarem proveito próprio. Levam as pessoas que vão até eles por caminhos que não é o verdadeiro caminho da salvação. Por isso, irmãos, precisamos orar para que o Senhor vocacione mais e mais pessoas, levante e dê para a igreja evangelistas capacitados para fazer diferença neste mundo. Enviados para o meio de lobos, proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus, certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos, conforme diz o versículo 3. Nós temos países hoje que são 100% fechados ao evangelho. Os países comunistas. Nós temos vivido e vivenciado, melhor dizendo, casos ali na China, né, de cristãos que estão sendo torturados, aprisionados e até mortos por pregar o evangelho. Tem que dirigir cultos às escondidas e de vez em outra alguém dedura, e aí quando eles menos esperam a polícia chega, prende, bate e queima os livros. Por quê? E assim em outros países comunistas, né? No Brasil também, muitas regiões ainda não aceitam o evangelho. As pessoas que são enviadas para esses lugares são perseguidas pela igreja romana, tá certo? Porque há muitos anos atrás a igreja romana teve um poderio muito grande nas cidades, né? Eu me lembro de quando ainda muito jovem, né, aí na minha adolescência, as autoridades maiores da cidade era o prefeito, o juiz, o delegado e o padre. Eram os 4 que dominavam a cidade. Quando o pastor chegava para iniciar um trabalho ali, muitas vezes ele não caía na graça do prefeito, nem do juiz, e a igreja católica perseguia. Nós iniciamos um trabalho, eu digo nós porque eu presenciei o trabalho, eu estive ali no início daquela igreja, na cidade de Picos. Pode pesquisar se você quiser. Na cidade de Picos, nós enfrentamos dificuldade ali. Uma casa alugada ali, e a sorte, ou Deus preparou, não digo sorte, mas Deus preparou aquela casa por intermédio de um coronel. Naquela época ainda existia aquelas pessoas que compravam patente de coronel. E ele era muito rico na cidade.
e ele tinha ali muitas casas, e ele alugou a casa para a igreja, né, para o pastor, né, o pastor Pacífico, que foi o primeiro pastor daquela cidade, foi o desbravador, o evangelista ali. E durante muito tempo, aquele irmão pregando o evangelho sofreu represália, ao ponto de ser proibido de que os comércios vendessem qualquer coisa para o sustento daquele casal, né? Ele não conseguia comprar nada dos armazéns, ele tinha muitas vezes que viajar para cidades vizinhas, onde não era conhecido, para comprar o que precisava, porque na cidade o padre proibiu os armazéns, as quitandas, de vender alguma coisa para ele. E durante os cultos, iam pessoas e jogava pedra em cima do telhado, jogava ovo podre. Ele muitas vezes foi atingido por cavaco de telha que caiu, né? Abriu, né? Cortou a sua cabeça, a sua fronte, sangrou ali. Até que depois ele adoeceu, foi substituído pelo pastor Jaime, né? E eu estou dando o nome, porque é verdade, não estou inventando história aqui. Pastor Jaime Agripino Ribeiro, se o Senhor não o recolheu ainda, ele pode contar isso melhor do que eu. Está na cidade de Fronteiras, ali no Piauí, né? Pelo menos estava lá nessa época, né? E ele foi um pastor ali em Picos, e foi nessa época que eu comecei a congregar com ele, ainda muito jovem, adolescente. E mesmo assim perseguidos, até que um dia o coronel chegou, vendo uma arruaça ali na porta da igreja, ele deu uns tiros para cima e escorraçou todo mundo de lá e proibiu que, se alguém se intrometesse novamente a perturbar o trabalho ali, ele ia atirar não para cima, mas ia atirar nas pessoas. Então, como ele era respeitado na cidade, ele era uma pessoa influente na cidade, o padre recolheu a sua santa, deixaram cair a santa, quebrou, e o povo se dispersou, e a partir daquele dia a igreja teve paz. E devagarinho o pastor Jaime foi caindo na graça ali do prefeito, do juiz, das autoridades. Então tudo normalizou e assim o trabalho prosperou. Hoje existe um grande trabalho de Deus ali naquela cidade, né? Hoje o pastor Luiz está na frente daquele trabalho ali. Um outro pastor foi enviado e hoje tem centenas de pessoas ali cultuando a Deus. E assim como em Picos, muitas cidades, né, teve esses problemas, e quem foi enviado sofreu. Meus tios chegou a passar fome, nem água para beber conseguia, porque era proibido pegar água no poço, tá? Então, irmãos, infelizmente o trabalho de evangelista é um trabalho espinhoso, mas é necessário fazer o trabalho de Deus. E outros trabalhos foram conquistados através de milagres, né? Em Jaicós, por exemplo, era proibido, o próprio delegado da cidade era uma pessoa que perseguia os crentes, muitas vezes foi lá para acabar com o culto e fechava a igreja, tá certo? Porque ele era católico roxo, mas um dia a esposa dele estava com câncer e os médicos não resolviam o problema, e a mulher creu que Jesus podia fazer um milagre por meio dos crentes, e ela chamou um cabo, entrou no jipe sem que o delegado soubesse e foi lá no acampamento onde havia uma tenda lá, porque não podia dirigir o culto na cidade, porque foi proibido. Então foi construída uma tenda fora da cidade, num campo lá, roçaram o mato e construíram uma tenda lá. E lá os irmãos iam se reuniam. E mesmo assim, tinha noite que a polícia ficava lá em volta. Não intrometia, mas ficava vigiando lá, né? E essa mulher foi. E quando chegou lá, o pastor ungiu ela e orou por ela, repreendeu a enfermidade e a mulher curou. Aí eu não preciso contar o resto. Quando ela chegou em casa, que começou a cuidar das coisas, que ela já há muito tempo não fazia, né? E começou a se alimentar normalmente, e foi no médico, e foi comprovado pela medicina que ela já não tinha mais o câncer, que estava livre do problema. Ele quis saber como é que foi. E aí ela contou a verdade. E aí esse delegado foi lá, junto com os guardas, com os soldados, ficaram mais ou menos uma madrugada inteira, o pastor explicando para ele todas as verdades do Evangelho, e no final ele aceitou Jesus, e a partir daí passou a ser um defensor da igreja evangélica. E aí a igreja se expandiu na cidade de Jaicós. É um outro testemunho válido para a nossa edificação, porque foi dessa forma, e tem sido dessa forma que Deus age. E quantos outros
testemunho nós poderíamos citar de missionários em outros países também que foram perseguidos e quase mortos, e diante de um milagre, tudo se transformou. Então, como diz aqui o texto, o ministério de evangelista precisa ser autêntico e tem que estar acompanhado dos dons espirituais para que haja a manifestação do poder de Deus diante dos empecilhos, porque muitas vezes é preciso ver para crer. Jesus diz que bem-aventurado são os que creem sem precisar ver, mas muitas vezes é preciso que as pessoas vejam para poder acreditar. E mesmo vendo, eles ainda ficam em dúvida. Acham que aquilo é uma espécie de magnetismo e que logo aquilo vai passar e a pessoa vai voltar no estado que estava antes ou até pior. Então vejamos aqui o ponto 3. Os sinais e maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas maravilhados e surpreendidos diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito não é, primeiramente, ver milagres, mas saber que, através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Então, nós vemos aqui que a palavra que eles pregaram, os 70 pregaram, foi confirmada com sinais e maravilha, ao ponto dos demônios se submeter à palavra de Deus, saírem das pessoas que eram atormentadas por eles. Então Jesus, pela alegria dele, Jesus diz: olha, vocês não precisam ficar tanto alegres porque os demônios estão se submetendo a vocês. Mas antes alegrai-vos pelo vosso nome está escrito no céu. Esses sinais precisam acontecer, porque a palavra que eu vou pregar não pode ser a minha palavra. É isso que Jesus está dizendo. Tem que ser a palavra dele. A partir do momento que eu prego a palavra do Senhor, esses sinais se manifestarão, porque é o nome do Senhor Jesus que está sendo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O alcance da grande comissão, a ordem dada por Jesus aos seus discípulos, após a sua ressurreição, foi: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta ordem é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Então, o Evangelho, ele tem que ser pregado em testemunho a todas as gentes, independente das consequências e das circunstâncias. Ele precisa ser pregado. Se você tombar, se você for assassinado por amor a Cristo, o teu sangue não será derramado em vão, porque Deus levantará outro para ocupar o teu lugar e dar continuidade ao trabalho do Senhor. E aquelas pessoas que fizeram mal a você, com certeza no futuro eles se arrependerão e também aceitarão ao Senhor como Salvador. Aleluia. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentio. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Então, o Evangelho tem que ser pregado em testemunho a todas as nações, sem levar em consideração o poder aquisitivo de ninguém, se é pobre, se é rico, se é japonês, se é chinês, se é indiano, se é africano, não importa a etnia. O importante é pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E aí o Senhor diz aqui que há duas classes de pessoas: os que vão crer e os que não vão crer.
Não interessa, não importa. O importante é que o evangelho seja pregado. Os que creem serão salvos, os que não creem serão condenados, né? Porque eles preferem amar mais as trevas do que a luz, como diz o Senhor. Por quê? Porque as suas obras são más. Amém? A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual em poucas décadas, a Europa se tornará muçulmana ou o cristianismo não mais influenciará e precisamos evangelizar o continente europeu. Então, nós vemos que no Brasil vieram os irmãos de lá dos Estados Unidos, da Suécia. Eles vieram e fizeram um grande trabalho no Brasil. O Brasil tem condição de ser hoje, né, o celeiro de missionários para esses países. Países, como foi citado aqui, que outrora foi foi um país, né, avivado pelo Espírito Santo. As igrejas tinham poder. Hoje, né, muitas igrejas sendo transformadas em lanchonete, em bares, biblioteca, né? Então, é triste a gente saber disso. Então, é o momento de os brasileiros serem enviados para esses países para reevangelizar essas pessoas novamente e trazerem eles de volta para a presença do Senhor antes que seja tarde demais. Louvado seja o nome do Senhor. O conceito de evangelista, o termo evangelista deriva do verbo grego euangelio. Isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Então nós vemos aqui que essa capacitação, ela se dá de duas formas. Primeiro, pela dedicação da pessoa em si, em buscar o Senhor de todo o coração, através do jejum, através da oração, através da leitura sistemática da Bíblia, através de um preparo, né, teológico e automaticamente a busca dos dons espirituais. Ter sempre a companhia do Espírito Santo, ter essa companhia 24 horas por dia e sempre dizer: Espírito Santo, meu amigo e consolador, me capacite para que eu faça aquilo que apraz ao Senhor fazer. Que a palavra na minha boca, ela não seja uma palavra vazia, mas que ela vá de encontro com a necessidade dos ouvintes e que ela faça e traga o efeito pela qual ela está sendo enviada pelo Senhor. Então, eu acredito sem sombra de dúvida que quando eu e você nos colocamos diante do altar do Senhor com esse propósito, nós temos tudo para sermos um vaso nas mãos do Senhor, uma ferramenta afiada para fazermos a diferença no meio desse mundo corrompido e assim trazer a edificação para a igreja, aumentar o número de salvos na casa de Deus, porque a paixão, o amor precisa fazer parte desse ministério.
Aleluia. Não esnobar, eu sou um evangelista e achar que eu sou o tal, que eu sou maior, que eu sou o melhor, que eu prego mais bonito, que eu tenho eloquência e etc e tal. Para que não haja confusão que houve quando uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo e assim sucessivamente. Mas que a gente seja humilde e com humildade possamos fazer o trabalho do Senhor. Fazer o trabalho do Senhor dentro da unção e debaixo da unção do Espírito Santo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Então, mais uma vez, aqui está explícito que é necessário que o evangelista tenha conhecimento bíblico. Ele não pode ser um evangelista simplesmente de nome. Ele tem que ter conhecimento bíblico para fazer o que Filipe fez. Você está entendendo o que lê? Não, não estou entendendo nada. Você pode me explicar? Então Filipe senta com ele no carro e, começando na escritura, explica tintim por tintim o que aconteceu, o que estava acontecendo. E no final, qual foi a decisão daquele eunuco? Estava convencido pela palavra que ouviu e pelo trabalho do Espírito Santo. E ele aponta para frente e diz: ali tem água. Porventura há alguma coisa que me impede de ser batizado? E Filipe diz para ele: não, se creres, verdadeiramente você pode ser batizado. Ele disse: eu creio. Então pararam o carro, os dois desceram do carro, entraram na água. Filipe batizou ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E após ter batizado, o Espírito arrebata Filipe. E Filipe agora se encontra lá em Azoto, pregando, dando continuidade à ministração, à pregação do Evangelho. E aquele eunuco volta para o carro e segue a sua viagem para a sua terra. Então, esse cuidado é necessário que exista e que tenhamos para sermos um obreiro que não tenhamos nada do que envergonhar, mas que possamos manejar bem a palavra da verdade. Então, concluindo aqui esse assunto, o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas, conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Então, o que está sendo aqui dito nesta conclusão é que o evangelista tem a função de evangelizar, mas isso não exime a igreja dessa função também, né? O evangelista, se ele está membrado a uma igreja, ele pode fazer campanhas evangelísticas, ele pode convocar a igreja, a mocidade, né? As irmãs do círculo de oração, a banda, por exemplo, e num domingo à tarde, num sábado, procurar uma praça, procurar a informação junto às autoridades do município, para que possa fechar uma rua ou algum acesso, para que ali possa haver uma concentração, monta-se ali um palanque ou uma caminhonete, um caminhão, para ali na lateral. Eu fiz muito isso, graças a Deus, cheguei a fazer isso, e o resultado é maravilhoso. E as pessoas ouvem, pessoas ali são curadas, pessoas ali são libertas de demônios, entendeu? E o nome do Senhor é glorificado, que é o mais importante. Então o evangelista pode fazer isso com a participação da igreja, a participação da mocidade, né? Escala ali os jovens para cantar, um grupo de jovens, um grupo das irmãs louvando ao Senhor, a banda, né? Solando ali um hino, pode ser o hino da harpa, né? E ali depois o evangelista ou alguém que seja designado a trazer uma mensagem evangelística prega
e no final chama as pessoas para frente, quem quer aceitar Jesus, quem quer receber uma oração, e ali Deus opera o milagre. Os sinais são visíveis. Quantas vezes eu vi isso? Pessoas sendo curadas, pessoas desmaiando, caindo ali porque estavam possessas, sendo libertas e se reconciliando com o Senhor. Pessoas que já tinham sido crentes, estavam afastadas dos caminhos do Senhor, voltando para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto gozo, sinto alegria no meu coração quando eu comento isto, porque eu vivi isso na prática. Esse é o trabalho de um evangelista. Você tendo o apoio da igreja, do seu pastor, do líder. Irmãos, nós não podemos ficar dentro de quatro paredes. Hoje, diante da circunstância, dessa pandemia, nem dentro das quatro paredes não podemos ficar, estamos dentro de casa, aprisionados dentro de casa, mas o evangelho não está preso, como dizia Paulo. Nós temos hoje a tecnologia, nós temos hoje aqui essas ferramentas, e nós podemos, através delas, chegar até você, poder falar do amor de Deus, orar junto, glorificar junto, sentir a presença do Senhor junto, ensinar a palavra de Deus e o nome do Senhor ser exaltado da mesma forma. O que nós não podemos é ficar isolados, porque muita gente está entrando em depressão, está vivendo momentos de ansiedade, transtorno de pânico, síndrome de ansiedade, por conta desse aprisionamento. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Isto era o que tínhamos para este momento. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus possa falar mais profundamente no teu coração através do Espírito Santo. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Muito obrigado, Pastor Elias, por mais uma aula maravilhosa. Eu tenho certeza que essa aula tocou profundamente no seu coração. Essas aulas desse segundo trimestre da editora CPAD têm tocado poderosamente todas as nossas vidas. Eu tenho certeza que tem feito a diferença aí na sua casa, no seu lar também. Se tem feito a diferença, eu gostaria que você clicasse agora no like desse vídeo, deixasse um comentário pra gente dizendo o que você tem achado desses vídeos, dessa série que nós estamos fazendo aqui no nosso canal. Então, para continuar nessa sua jornada, eu gostaria de te indicar algum dos vídeos que está aparecendo aqui na playlist, que está aparecendo aqui, para que você possa continuar nessa sua jornada de conhecer a Deus a cada dia. Eu vejo você no próximo vídeo.